versículo 17. Portanto, a palavra de Deus nos diz assim, no primeiro texto, no texto dos Gênesis, capítulo 2 e o versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 24, nos diz assim: levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E, por fim, o Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, no versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Com base nesses três textos e inspiração do Espírito de Deus, eu recebi de Deus algo para essa noite, preparei para vocês algo de Deus nessa noite, e com a ajuda do Espírito de Deus, eu gostaria de falar um pouco sobre 3 árvores, uma decisão. 3 árvores, uma decisão. Primeiro que tudo, é bom que se diga que na história existe uma mulher de relevância cultural chamada Joyce Kilmer. Essa mulher uma vez disse: criar poesias é muito importante, porém, só Deus criou, plantou árvores, as fundamentando. As árvores fazem parte intrínseca na criação de Deus desde o Gênesis. É uma das figuras materiais de grande relevância da criação de Deus. Lá na Califórnia, existe uma árvore que é conhecida como uma das mais velhas, ao passo que uma das mais belas árvores, a chamada sequoia. Esta árvore, ao que nos noticiam, tem 13 metros de diâmetro. Não, eu não errei. 13 metros de diâmetro e 85 metros de altura. Alguém disse que quando Israel estava na peregrinação no deserto, esta árvore já existia há aproximadamente 3.400 anos antes de Cristo. As árvores
na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, perpassando pelo Novo Testamento, elas são citadas por inúmeras vezes, por dezenas de vezes. Eu quero lembrá-los que na Bíblia Sagrada, no Gênesis, aliás, no Êxodo, no capítulo 15, lá na altura do versículo 25, quando Israel estava em peregrinação e que o povo murmurou, Deus deu ordem ao líder Moisés para pegar uma madeira originada de uma árvore e lançar nas águas amargas de Mara. E Deus adoçou as águas de Mara através de um pedaço de madeira vinda de uma árvore. Em Lucas capítulo 19, quando nosso querido Zaqueu, percebendo que Jesus passava pela cidade dele, correu, subiu em uma árvore, em uma figueira brava, e daí ele então queria ver quem era Jesus. Ele em cima, Jesus embaixo, e Jesus dirigiu-se com palavras a ele, dizendo para descer depressa, e descer de uma árvore. Vocês lembram que o templo construído por Salomão foi construído a madeira escolhida de uma árvore chamada cedro do Líbano. E é bom lembrar que tem um texto no livro de Cântico dos Cânticos que revela-nos uma poesia extraordinária, ao que diz assim: o noivo amado, qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. A Bíblia fala sobre as árvores. Eu me lembro do mestre no jardim do Getsemane. Ele estava literalmente sendo amassado. Havia uma pressão espiritual, uma pressão psicológica muito grande, mas por entre as folhas, os galhos da oliveira, Jesus enxergava tanto o futuro vencendo aquele processo de depressão que venceu no jardim, como também os discípulos adormecendo a um espaço de tiro de pedra. A Bíblia fala sobre árvores, mas ela, quando fala sobre árvores, ela dá mais destaque às árvores propriamente ditas do que aos frutos e do que às próprias folhas ou à madeira contida nas árvores. Então, a priorização de Deus é no conjunto, é na totalidade da obra, e não apenas em uma parte ou outra, porque uma parte ou outra, sem o que é de maior importância, não tem muito valor. Como disse algumas vezes aqui, Deus trabalha com princípios, para depois trabalhar com produtos. Deus trabalha ao longo da história da Bíblia Sagrada com pelo menos 3 árvores. Dessas 3 árvores, 2 estavam em jardins.
dessas 3 árvores, a primeira árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, após criar o homem e dar orientação, ordem ao homem e à mulher, que era a figura da família até aquele formato de conjuntura, Deus, então, plantando a árvore no meio do jardim, Deus deu uma ordem. Alguém disse que a árvore do jardim, e claro que isso é alusão, a categoria da árvore do jardim do Éden, a do conhecimento do bem e do mal, poderia ser uma videira. Outros dizem que poderia ser ainda uma figueira. Tudo isso não traz edificação espiritual, apenas pontos de curiosidade, porque nós não sabemos que árvore nem que fruto. Mas, em verdade, a árvore era do conhecimento do bem e do mal, independente da categoria, se frondosa ou não, se de repente, palavras rasteiras, espinhosas ou não, se com frutos grandes ou pequenos ou não, a identificação da árvore era do conhecimento do bem e do mal. E quando Jeová deu a Adão e Eva esta árvore, Jeová deu a árvore como um elo de obediência. Disse a eles, desta árvore, é interessante demais, porque eu estou lembrando de um texto aqui, no Gênesis, ainda no capítulo 1, no versículo 29, que diz que Deus disse a Adão e Eva que de toda árvore que estava ali no jardim podiam comer, e ser-vos-ão para mantimento, mas sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que não poderia tomar e comer. Deus deu 99%, 1% de tudo que Deus havia colocado ali era um elo de obediência. Aquela árvore era uma prova de obediência. Vocês entenderam? De 100%, 1% Deus pediu como prova de obediência. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não tomareis, não comereis, porque se o fizerdes, certamente morrereis. Aquela árvore que era uma prova de obediência. O homem e a mulher, eles acabaram tomando do fruto e acabaram pecando. Daí nasce uma pergunta que eu julgo ser uma pergunta de cunho teológico e filosófico. Se eles tomaram do fruto, pecaram, conheceram o bem e o mal, ok. Mas se não tivessem tomado da árvore, como conheceriam o bem e o mal? Pensando convosco, eu posso entender que eles conheceriam o mal, por exemplo, não por experiência na carne, não por consequência na carne, não tendo na sua posteridade e como consequência em toda a história da humanidade, iniquidade, maldade, pecado, abominação, mas eles teriam a experiência, conheceriam o mal do ponto de vista da contemplação. Eu quero que todos entendam, se possível for. Eles veriam o erro em algum momento, sabe Deus, veriam o erro do anjo caído, Deus criaria um modo deles entenderem isso e eles não experimentariam em si o mal, a maldade, e não reproduziriam para a posteridade a maldade, o desvio que aconteceu por um anjo nos céus de Deus. Mas e o bem? Eles seriam escravos do bem? Não. Eles seriam adoradores ao Deus que fez o bem. Eles seriam
pessoas que cresceriam a cada dia no bem, que aprenderiam a cada dia no bem, porque acontece o seguinte: ao Deus que você se aproxima, você se parece. Quando a pessoa se aproxima do mal, ela se parece com o mal. Se a pessoa se aproxima do bem, ela se parece com o bem. Se uma pessoa anda com tolo, grande probabilidade de ficar tola. Se a pessoa se aproxima e anda com pessoas sábias, grande possibilidade de se tornar sábio também. Se aproxima do mal, parece com o diabo. Se aproxima do bem, aparece com Cristo, cresce com Cristo, vai para os céus de Cristo. Então eles desfrutariam do bem desse ponto de vista. Eles iam crescendo no bem, eles teriam a experiência do bem em si mesmos, de maneira completa, de maneira plena, de maneira grande, de maneira gloriosa, e Deus a cada dia estreitaria a glória. Coeva subtreminência sobederemi candaragá-daragai. Com Deus eles cresceriam, mas aí o pecado da desobediência entrou, trazendo morte, trazendo consequências terríveis. O apóstolo Paulo, quando falou da queda do homem, quando falou da queda da humanidade, dentre outras referências bíblicas, ele disse em Romanos capítulo 5, na altura do versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo ainda disse, acrescentando, falou: o salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus pelo versículo na totalidade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é o dom gratuito de Deus. Quem aqui tem vida eterna e pode glorificar a Deus, que te tirou das trevas para a maravilhosa luz, que te tirou da maldade de Satanás, te transportou para o Filho do amor de Deus, e você está caminhando para a Nova Jerusalém. Glória a Jesus de Nazaré. Pensa comigo nisso aqui, ó. Esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, está relacionada ao erro, mas existe um segundo tipo de árvore. Esta, por sua vez, pode ser chamada de a árvore do juízo. Eu chamaria de a árvore do madeiro, ou ainda a árvore do Calvário. É interessante isso. Um historiador disse que provavelmente a cruz que Cristo foi levado para ser crucificado, desculpe a redundância, teria sido a base central da casa de Cristo. Então, alguém disse que a cruz que Cristo foi levado lá no Calvário teria sido a peça principal da própria casa dele. Isso é interessante também, porque se tiver isso sido verdade, a madeira da cruz de Cristo foi a cruz que ele foi levado à morte, mas ele foi levado à morte na cruz para nos levar para a casa dele. Isso aqui merece um glória a Deus, porque nós vamos para a casa de Deus, nós vamos para a casa do Senhor Jesus, nós vamos morar nas mansões celestiais. Glorifique a Deus, exalte ao Cordeiro na noite deste dia, porque se pelo pecado entrou, se por um homem entrou o pecado no mundo, entrou a morte, por um homem, através da cruz, entrou a vida. A segunda árvore é a árvore do juízo, a do madeiro, a do Calvário. Sobre isso eu quero acrescentar a vocês
que a segunda árvore, o apóstolo Pedro disse no seu sermão, no capítulo 5, versículo 30 de Atos dos Apóstolos, olha que negócio interessante. Pedro disse exatamente assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo ele no madeiro. Eu vou repetir, toda a Bíblia é tremendamente forte, né? Quando nós dizemos esse texto é forte, é para dar ênfase. O Deus de vossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Atos 5,30. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim, levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A segunda árvore, alguém fez de uma árvore a cruz que Cristo estava sendo levado à morte. Achavam que era apenas alguém sendo levado à morte. Ali estava a árvore do juízo. Glória a Jesus de Nazaré. Que cruz bendita, ele foi pendurado para morrer, o preço da nossa redenção foi pago, foi paga lá na cruz do juízo. Eu quero que quem pode glorificar a Deus, quem pode exaltar a Jeová, faça isso, exalte a Ele, glorifique a Ele, em nome de Jesus. Bendita é a árvore do juízo. Glória a Jesus. A primeira árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, trouxe morte. Mas olha, está escrito em João 19:41. Glória a Jesus de Nazaré. Havia um horto, havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. Vai, chover-me, cantai, cobre-me entre sobre vaqui da miatá. Lá no jardim do Éden, árvore de morte. Lá no jardim onde ele foi levado, no grande jardim da crucificação. João 19:41 diz: e havia um horto naquele lugar onde ele foi crucificado, em um jardim morte, em outro jardim vida, em um jardim maldição, no outro jardim bênção, em um jardim inferno, no outro jardim céu. É para você dar glória para Jesus de Nazaré. As três árvores e uma decisão. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus mais uma vez, nessa quarta da virada online. Glória a Jesus. Uma primeira árvore, a do jardim do Éden, a do bem e do mal, a árvore com beleza, uma árvore com formosura, uma árvore com muitos adereços, árvore agradável aos olhos. Gênesis 3, versículo 6, mas a árvore do Calvário, a do juízo, onde o nosso Cristo foi levado no madeiro, a Bíblia diz, Isaías 53:2, beleza nenhuma havia nele, irmãos, não tinha parecer nem formosura, olhando para ele nenhuma beleza havíamos, para que o desejássemos. Meu Deus, a Bíblia diz em Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Glória a Jesus de Nazaré. Não tinha beleza, não tinha formosura, não podia encontrar aspectos de grande
relevância fisicamente, mas ali estava o nosso Redentor. Qual foi o fruto que esta segunda árvore, a árvore que Cristo foi levado à crucificação, a do juízo, a do Calvário, recebe aí em nome de Jesus de Nazaré? Fruto dentre tantos outros, a árvore da expiação dos nossos pecados trouxe paz, trouxe vida, trouxe alegria, salvação eterna. Eu vou deixar você glorificar a Deus. São 3 árvores e uma decisão. Queres saber mais? Satanás incitou Eva. Eva ofereceu fruto a Adão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, a de Gênesis. Mas a respeito da árvore do juízo, do Cristo crucificado, Satanás faz de tudo para ninguém se aproximar. Em uma árvore, a do Gênesis, ele diz: vem. Em outra árvore, a de 19:41 de João, ele diz: foge. Demanda uma decisão muito grande de que árvore você se aproximará. A respeito da do bem e do mal, se aproximará para obedecer, senão a consequência é imediata. E com consequência para a posteridade e família. Para um ele diz: vem, come, seus olhos se abrirão. Para outra ele diz: não se aproxima. Mas eu preparei para vocês aqui algo que eu acredito ser interessante. Você sabe por que Satanás estava querendo tirar as pessoas de perto, quer tirar as pessoas de perto da árvore do Calvário? Porque ele sabe que de lá vem uma nova vida. Porque ele sabe que de lá vem salvação. Guardem esse negócio aqui, ó. Ó que pensamento, não é meu, é de Deus. A Ele a glória, o louvor e a adoração. Ele quer expulsar, Ele quer tirar, Ele quer arrancar pessoas de próxima do Calvário, do Cristo do Calvário. Contudo, há milhões e milhões que já aceitaram os benefícios da cruz. Tem milhões e milhões que já aceitaram o benefício da cruz. Eu estou falando para alguém beneficiada. Eu estou falando para alguém beneficiado. O Cristo da cruz, na árvore do juízo, a do Calvário, a do madeiro, na cruz do Calvário, Ele nos trouxe benefício. A cruz do Calvário nunca vai prejudicar ninguém. A cruz do Calvário nunca vai prejudicar ninguém. Quem se aproxima da cruz cresce. Quem se aproxima da cruz tem paz, alegria, vida eterna, família abençoada. Os vícios são expulsos. Deus dá vitória sobre o pecado. Deus te faz vencer as mazelas dessa vida, é verdade. Acerta hoje, erra amanhã, está mais forte hoje, mais fraca amanhã. Mas é uma construção de fé. A cruz do Calvário, o Cristo da cruz é competentíssimo. Demanda uma decisão. Tome a decisão certa, volte para Jesus, receba Jesus. E eu lhe digo, já em tom de encerramento, 2 árvores, a Bíblia dá expressão aos seus frutos. A primeira, eu já disse, e a última, a que eu vou dizer. A segunda árvore, a que eu estou dando ênfase agora, a ênfase não está no fruto, está na madeira. A primeira, Deus disse: não comereis do fruto. A última, direi neste instante: Deus falará a respeito do fruto, mas a respeito da árvore, do juízo, do madeiro, a do Calvário, a ênfase está no madeiro. Ele foi crucificado no madeiro cruento. Ele foi crucificado em uma cruz de madeira. Se você toma
a decisão de valorizar o Cristo da cruz do Calvário. Não outros Cristos, mas o Cristo da cruz do Calvário. Se você tomar a decisão e diz, eu volto para Jesus hoje. Se você tomar a decisão e diz, eu quero Jesus agora. Se você tomar a decisão e diz, agora na minha vida, mas não, Satanás, agora só o Cristo que eu abraço, só o Cristo da segunda árvore eu abraço agora para ter essa nova vida, eu quero tudo que Ele conquistou para mim. Então você tem direito à terceira árvore. Então você tem direito a essa gloriosa árvore. Eu poderia citar, mas eu vou ler. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Olha que lindo. A quem vencer? Vamos continuar lutando, vencendo as dificuldades da vida. E não tem sido fácil, mas vamos continuar. Ao que vencer, vamos continuar pelejando. No mundo tereis aflições. Ao que vencer, está escrito, dar-lhe-ei, eu vou dar. Eu vou lhe dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Oh, glória! Da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso aqui é para a gente dar glória do tamanho da nossa vitória. Sabe por quê? Porque a árvore da vida, ela traz para nós algo interessante. Interessante, é grande, é glorioso, é sobrenatural. Sobre ela, o que diz a Bíblia? Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2. Olha sobre a terceira árvore. Olha a significância dela, o significado dela, a importância dela, as bênçãos que de Deus advêm por ela. Quem tiver acesso à terceira árvore, a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Olha o que diz a Bíblia sobre a Nova Jerusalém. João a localizou. E olha o que ele diz. Na Nova Jerusalém, na cidade que descerá da parte de Deus, e mostrou-me o rio puro da água da vida. Oh, glória! Claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos. Oh, glória! Estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as árvores são para a saúde das nações. Aqui tem caminho para muita coisa gloriosa da Bíblia Sagrada, não é verdade? Mas aí diz a Bíblia Sagrada que essa árvore está nos céus de Deus. Essa árvore, a árvore da vida, lembra-nos o estado espiritual e moral do homem, da mulher, do ser humano, da raça humana antes da queda. Mas há uma diferença entre o homem que caiu e o homem que foi levantado por Jesus e vai morar nos céus, tendo recebido vida eterna. Oh, glória a Jesus de Nazaré! O homem experimentou morte lá no Éden, porém no céu não existe morte, só existe vida. Sim, no céu só existe